Glória a Deus. 1 João capítulo 1, todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Se alguém ainda não encontrou, diga misericórdia. Todos acharam. Glória a Deus. E a palavra de Deus, na epístola de 1 João capítulo 1, a partir do versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Podem sentar, amados. Para os irmãos que não estavam presentes, já que bota um fundo musical, por favor. Para os irmãos que não estavam presentes na quarta-feira passada, né, ou os irmãos que não estiveram ligados no começo da ministração, o foco da palavra de hoje é falar sobre pecado e os seus efeitos físicos e espirituais. Amém, igreja? E já preguei várias vezes sobre pecado. Eu já preguei aqui sobre a questão da gravidade, né, de pecado, iniquidade, abominação e aquilo que não há perdão, né? Já foi pregado aqui. Então, já preguei minuciosamente, né, sobre o conceito de iniquidade, como um pecado se torna iniquidade, porque algo se torna abominação, né? Já foi ministrado aqui, mas eu quero focar essa noite nos efeitos. Mas antes, né, de começar a esmiuçar a palavra de Deus, eu gostaria que a igreja ficasse primeiramente atenta e que, em nome de Jesus, igreja, quando eu, a pastora Rosângela, o pastor Fabiano ou qualquer outro pregador que vem aqui a este lugar, quando nós ministramos a palavra de Deus a respeito de pecado, a respeito de arrependimento, né, de forma alguma e temos a intenção de estar julgando ou condenando ninguém. Pelo contrário, a pregação a respeito do pecado e do arrependimento é justamente para que haja um despertar para a igreja. Não existe uma prova maior de amor de um pastor para com a sua igreja do que ele alertar a sua igreja a respeito do pecado, porque o pecado é a coisa mais perigosa que existe na nossa vida, mais do que o nosso inimigo, porque ele só tem força contra a nossa vida se houver legalidade pelo pecado. Amém, igreja? A coisa mais perigosa que tem na nossa vida é o pecado. Uma pessoa que vive uma vida em pecado demonstra que o Espírito Santo não habita nele, por mais que ele com sua boca venha dizer que ama Jesus. Não tem como o Espírito Santo habitar numa pessoa e não manifestar os seus frutos, os frutos do Espírito. Se a pessoa manifesta frutos da carne, ela está na carne. Para ela manifestar os frutos do Espírito, ela precisa estar no Espírito, ainda que ela não consiga estar o tempo todo no Espírito, porque ninguém consegue estar o tempo todo em Espírito. Mas o ideal é que, na maior parte do tempo, como propósito de vida, nós venhamos buscar estar no Espírito, vigiando constantemente quanto às nossas fraquezas e quanto às ciladas do inimigo, para que nós não venhamos sucumbir a nenhuma delas, nem as nossas fraquezas e nem as armadilhas do inimigo. Amém, igreja? Então, quando ministramos sobre pecado, igreja, é para que, de alguma forma, se houver algum exemplo que eu cite, que a pastora mencione, se houver alguma história de algum personagem da Bíblia que nós viemos trazer aqui, que haja alguma identificação na sua vida, você possa se inspirar com isso e se fortalecer, pois a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a verdade e ela é alimento para o Espírito, é o que nos dá força. É o que nos dá força. E é o que de fato, igreja, nos limpa. Não é? João capítulo 15, né? Está escrito lá que
eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, né? Vós sois os ramos, né? Aquele que está em mim, esse dá fruto, e eu o limparei para que dê ainda mais fruto. Vós estáis limpos pela minha palavra. Vós estáis limpos pela minha palavra. É o que Jesus fala. Aquele que está em mim, esse dá fruto, e eu o limparei para que dê ainda mais fruto. Quem já está dando fruto aí, quem já está fazendo a obra, igreja, não se conforme, porque Deus quer que você faça mais. Deus quer que você cresça, que você prospere ainda mais nessa obra. Nunca se conforme com nada que você esteja passando nesse momento, seja um momento de bênção, seja um momento de prova. Não se conforme com a prova, porque você precisa perseguir a vitória. E não se conforme na bênção, porque Deus sempre tem uma bênção maior para entregar. Amém? Glória a Deus. Amados, então, vós estáis limpos pela minha palavra. É a palavra que nos limpa. É a palavra de Deus que nos limpa, igreja. É a palavra de Deus que nos alimenta, que nos fortalece. Quem trabalha com libertação sabe muito bem como é. Às vezes você vai, tem uma pessoa lá que passa anos e anos e anos e não se liberta. Não se liberta. Você ora, expulsa o inimigo, repreende, expele o espírito maligno. Quando dá uma semana, um mês depois, a pessoa já está possessa de novo. Já está em opressão. Espírito de morte, espírito de destruição, de vida, de morte, de suicídio, de depressão, espírito de agredir a sua própria família com palavras e com agressões físicas, possesso. Mas já foi liberto? Não, não foi liberto. O espírito foi expulso. Ter o espírito expelido não significa estar liberto. Quem está liberto é aquele cujo espírito não tem mais efeito, não tem mais domínio sobre a sua vida. Não é porque um espírito foi expelido que significa que a pessoa foi liberta, porque o que nos liberta, o que nos limpa é a palavra de Deus. A pessoa pode pedir 1000 vezes oração e 1000 vezes ter o espírito imundo expelido, 1000 vezes, mas se não receber a palavra com amor, com zelo, com apego à palavra de Deus, nunca vai se libertar. Nunca vai se libertar. Nunca vai. Porque a palavra, seguir a palavra, guardar a palavra, amar a palavra, esse é o primeiro sinal, a primeira evidência do amor a Cristo. Ele diz o quê? Quem me ama, guarda a minha palavra, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é Jesus que nos liberta? Não é Jesus que nos salva? Não é Jesus que nos resgata? Não é Ele que nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para expelir espíritos imundos? Não é Ele? Mas para que Ele esteja na nossa vida, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Se não guarda a palavra de Deus, você está sendo aquele amor de boca para fora. Aquele amor de boca, aquele amor falso. É aquele, eu digo, é tipo aquele amigo que você diz, cara, eu gosto muito de ti, ó. Cara, te dou maior valor, ó. É tipo o coxinha das Garras na Patrulha. Quem conhece aí o coxinha das Garras na Patrulha? Né? Não sei, mas quem tiver aqui de 20 e poucos anos em diante deve ter pegado o coxinha. Na frente, autarquia. Esse cabo é bom, esse cabo aqui é demais, cara. Amigão meu do céu, o cara sai, ele vai, carniça. É tipo isso com Jesus. Da boca para fora, diz que ama, mas na vida não ama coisa nenhuma, porque faz tudo que Jesus desaprova, que Jesus rejeita. Faz tudo. Não adianta falar com nossas bocas que amamos a Cristo, se nossa vida manifestamos ódio, aborrecimento pela sua palavra. Não adianta, igreja. Estamos fazendo aquilo que é mais perigoso da nossa vida. Estamos enganando a nós mesmos. Enganando a nós mesmos. Para que possamos
abraçar a palavra de Deus, amá-la, aceitá-la, né? Precisamos o quê? Reconhecer que precisamos dela. Quando aceitamos Jesus, precisamos reconhecer que precisamos de Cristo. E só conseguimos reconhecer que precisamos de Cristo, que somente Ele pode nos salvar, e que somente a sua palavra pode nos purificar, e nos alimentar, e nos fortalecer, se reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, e que de nós mesmos não podemos nos libertar deles. Portanto, é necessário entregar a nossa vida a Jesus. Por isso o apóstolo João escreve: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pecar, todos pecam, igreja. Cada um de nós, e cada um daqueles que vieram antes de nós, e todos aqueles que também virão após nós. Todos pecaram, todos caíram da graça, todos estão destituídos da glória de Deus, e carecemos desesperadamente do seu perdão. E o seu perdão vem pelo sangue do Cordeiro que é derramado sobre nós. Mas para que possamos alcançá-lo, é necessário haver arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Na quarta-feira passada, eu foquei sobre a questão dos pecados sexuais. Eu vou falar rapidamente aqui, só para que os irmãos que não estavam presentes possam lembrar, e eu vou tentar dar continuidade e conclusão nos restantes, né? Já falei aqui sobre a gravidade de cada tipo de pecado, né? O pecado, a iniquidade, a abominação e aqueles pecados que não têm perdão. Mas dentro dessa classificação existe tipos de pecado que afeta na área e na fraqueza de cada um de nós. Todo mundo peca, mas cada um tem uma fraqueza diferente. Todos somos pecadores, mas a minha fraqueza é diferente da sua, e a sua fraqueza é diferente do irmão que está ao seu lado. Todos nós temos pecados, todos nós temos fraquezas, mas as nossas fraquezas são diferentes. O irmão vai ter mais fraqueza para sedução, para sensualidade, o outro vai ser inclinado à avareza, o outro vai se irar muito facilmente, o outro, ou outra, né? Quando eu falo outro, eu tanto falo de homem e mulher. O outro vai ser inclinado a falar bobagens, a espalhar mentiras, a espalhar fofocas, né? O outro vai ser inclinado a coisas ilícitas, né? E assim por diante, igreja, e assim por diante. Sobre os pecados, o primeiro tipo, pecados sexuais. Eu queria que a igreja abrisse em Gálatas capítulo 5, só para que a gente possa enumerar os frutos da carne, que são aqueles aos quais nós temos que estar distante deles. Não pode haver esses frutos em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 18, está escrito: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outra vez vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Quem pratica esses frutos da carne, ele diz o quê?
Não herdarão o reino de Deus. Ele diz, e eu já vos falei anteriormente, de novo eu vos digo, não herdarão o reino de Deus quem pratica tais coisas. Quando ele fala quem pratica tais coisas, não é porque a pessoa fez uma vez e está condenado. Quem pratica é o quê? O que é uma prática? É algo que pertence ao nosso cotidiano. A prática de escovar os dentes, a prática de se alimentar, né? Quando algo se torna uma prática, ela faz parte do seu cotidiano. É claro que se eu cometer uma vez e encontrar arrependimento, entregar a minha vida ao Senhor e vigiar para não deslizar no mesmo ponto novamente, é evidente que Deus me transforma e me perdoa, amém? Mas agora, quando algo se torna prática na nossa vida, é porque nós aceitamos ela como boa. Nós aceitamos ela como boa, seja pela conveniência, seja pelo prazer que ela nos traz, né? Seja pela conveniência ou pelo prazer. Uma pessoa, um jovem, numa casa, que é criado como se o seu lar fosse uma pousada, um hotel, fosse um resort, que ele não tem responsabilidade nenhuma na casa, tem comida pronta na hora certa, roupa lavada, faxina, tudo organizado, as contas tudo paga, não participa de nenhuma responsabilidade na casa, ele vai desenvolver o quê? Um hábito, uma prática ruim. E aí quando ele chega no mundo que ele precisa fazer essas coisas por conta própria, para si mesmo, não vai ter mais ninguém para fazer ele não está preparado, capacitado para fazer. Por quê? Porque ele cresceu com práticas ruins dentro da sua casa. Agora, um jovem que cresce com o pai e a mãe já orientando que ele tem responsabilidade em ajudar, em manter no mínimo o quarto dele limpo, a cama dele arrumada, de ajudar a mãe de vez em quando numa louça, uma menina que chega ali e aprende a cozinhar desde cedo, para mais tarde estar ajudando em casa, né? E assim por diante. Tanto você constrói um ambiente doméstico melhor, mais saudável, mais leve para todos, como você prepara melhor aquele jovem para encarar o mundo, quando ele não tiver mais papai, mamãe, vovô e avó, né? Então, quando nós admitimos uma prática, um hábito na nossa vida, é porque o aceitamos como bom, seja pela conveniência de não ter responsabilidade nenhuma, de não ter trabalho nenhum, ou seja pelo prazer que aquilo me dá, né? É assim que se torna uma prática. O consumo de pornografia, o ato de se masturbar, mentir, fofocar, o ato de mentir para os pais, de fazer as coisas escondidas. Você faz uma vez, viu que deu tudo certo, ninguém ficou sabendo, conseguiu enganar todo mundo, aí faz de novo e de novo, daqui a pouco isso se torna um hábito, se torna um hábito que vai consumindo a sua vida. Assim é o pecado, quando nós não somos duros com ele. Quando, isso é normal da idade, isso é normal dos tempos. Algumas coisas da puberdade são até aceitáveis até certo ponto, mas agora tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, pode ter certeza, igreja, que tem um espírito maligno agindo naquilo ali. Tudo aquilo que nós não conseguimos ter controle, seja o que for, um jogo de videogame, um jogo de celular, tudo aquilo que nós não conseguimos, aquilo que às vezes a gente briga com as pessoas que amamos, para não nos desapegarmos daquilo que estamos habituados. Tudo isso representa o quê? Representa uma manifestação de um domínio de um espírito maligno, de uma potestade na vida da pessoa. E isso nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Então, igreja, temos que ter bastante cuidado com esses frutos da carne, que eu vou ler mais uma vez. As obras, os frutos da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já em outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí vem
pecados sexuais, que já são os primeiros mencionados aqui, né? Prostituição, impureza e lascívia, né? Prostituição, quando a palavra fala prostituição, ela não menciona meramente as pessoas que vão na esquina vender o corpo, trocar relações sexuais por dinheiro. Toda relação sexual fora do casamento, a palavra considera prostituição, imoralidade sexual, fornicação, de acordo com como estiver aí na sua tradução. Todas essas são a mesma coisa na palavra de Deus. Amém? Então, isso é o quê? Fruto, obra da carne, não é do Espírito, ou seja, não é para estar dentro da nossa vida, não é para ser prática, não é para ser hábito nosso, pelo contrário, se acontecer uma vez, tem que ser lutado, tem que ser trabalhado, para que isso não aconteça novamente. Isso é muito sério, igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, está escrito: fujam da imoralidade sexual, em algumas traduções da prostituição. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo, ou com o corpo de vocês. Fujam da imoralidade sexual. Todo pecado que cometemos, e cometemos fora do corpo, mas a imoralidade sexual cometemos dentro do corpo. É o único pecado que a palavra menciona que é cometido dentro do corpo. Ele gera uma contaminação interior, que hoje em dia está muito negligenciado essa questão, está muito negligenciado. Hoje em dia, no trato às relações sexuais entre namorados, noivos, está tão banalizado na igreja quanto está banalizado no mundo. Eu lembro, tem um amigo meu, que ele namorou um certo tempo, uma menina. Ele estava com 20 e poucos anos, hoje ele tem mais de 30, mas na época ele estava com 20 e poucos anos. Os dois são de igreja, né? Os dois são crentes, frequentadores de igreja e tudo. E a menina queria ter relações sexuais, mas ele não queria, ele queria esperar o casamento. Pois a menina terminou com ele porque ele não queria fazer. A gente vê geralmente o contrário, é o homem que pressiona a mulher para ter relações, né? E a mulher que fica ali, não sei o que, não estou preparada, não sei o que, não estou preparada. E muitas vezes a mulher vai e cede só para agradar, ela nem quer. Ela vai e cede só para agradar, só pelo medo de perder. Só pelo medo de perder. Minha irmã e mulheres, meninos, mas principalmente as mulheres, porque isso é mais comum entre elas, não aceite você ser pressionado a fazer nada que você não quer, ainda mais quando você sabe que é errado, principalmente perante Deus. Não aceite. Se um homem ameaçar, se você desconfiar que o seu companheiro, o seu namorado, o seu noivo vai lhe largar por causa disso, é livramento na sua vida. Deus tem melhor para você, Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor. Se o homem vier com essa conversa, vamos dormir junto, vamos ter a nossa primeira vez, diga assim: pois bote um anel no meu dedo e me leve para o altar. O quanto antes. Se você está com pressa, então apressa esse negócio aí também. Mulheres, vocês não sabem o domínio que vocês têm com os homens. Se você é uma mulher de valor, você não sabe o domínio que você tem com os homens. Viu? Aprenda a usar e aprenda a escolher homem. Mulher, tem muita mulher que não sabe escolher. Tem muita mulher que tem dedo podre para macho. Muita mulher que tem dedo podre para macho. Umas porque querem pegar meninos muito novos, pessoas aí que já estão aí na meia idade e quer pegar jovenzinho, quer namorar jovenzinho e dá errado e não entende por que dá errado. Ora, o jovenzinho vai achar você legal, não sei o que, até aparecer uma mais nova. Muitas mulheres não sabem escolher, porque escolhem segundo a carne, escolhem buscando os atributos da carne,
escolhem segundo as suas carências físicas e não segundo as suas necessidades humanas e espirituais. Então, vamos ter sabedoria nas relações, igreja. Eu fico meio assustado, igreja, quando eu vejo irmãos fracassando nos relacionamentos. Isso um tempo atrás não era comum, igreja. Isso não, estão banalizando as relações. Banalizando. Não pode esse negócio, igreja, de ficar, começou agora, já está tendo uma relação. Eu não vou aqui tampar o sol com a peneira, fingir que a igreja é perfeita, porque não, porque a igreja é um hospital. Fingir que todo mundo aqui cumpre fielmente a palavra, está 100% alinhado com a palavra, não vou. Sabemos que a igreja tem todo tipo de pessoas. Tem pessoas sim consagradas, tem pessoas sim que se consagram, que se santificam, tem sim, mas sabemos que é uma minoria. A maioria está ali na média, não é mais nem menos, né? Mas sabemos que tem aqueles ali que é só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. E não é porque a pessoa está no pecado, num domínio, aceitou um hábito, uma prática pecaminosa na sua vida, que ela tem que deixar de vir para a igreja. Não, pelo contrário, aí é que ela tem que vir para a igreja mesmo, para ver se ela se liberta. Se uma pessoa está sob domínio do pecado e deixa de vir para a igreja, ela nunca vai se libertar. Pelo contrário, esse pecado vai se alastrar, vai apodrecer ainda mais a sua vida, até consumir a vida dela por completo. Também não podemos ser uma igreja que fica condenando as pessoas por causa de suas falhas. A igreja existe para isso, para recebermos, acolhermos essas pessoas e fazermos de tudo para que elas venham ser transformadas. Mas também aqueles que querem ser transformados. Não é aqueles que querem só vir para a igreja chorar, para descarregar suas emoções, os seus pesos na consciência, e no dia seguinte volta tudo o que era antes, não. Pessoas que querem ser transformadas, elas se esforçam para isso. Elas cooperam com a obra de Deus. Elas cooperam. Elas um dia deixam tudo com Deus, aí Deus se vira agora para transformar a minha vida, Deus. Não, você coopera, porque você tem prazer na presença de Deus. Você tem prazer na palavra de Deus. Então você coopera com a obra de Deus na sua vida. Amém? Então tomem muito cuidado. Mais uma vez eu falo, ó, lá em Atos capítulo 15, versículo 9, tem aquela reunião dos apóstolos e dos presbíteros acerca do que seria feito com os irmãos que eram gentios, que não eram judeus, e estavam se convertendo, aceitando Jesus. Porque eles começaram a observar que tinha mais pessoas fora de Israel aceitando Jesus do que dentro de Israel. E eles se maravilharam, mas ao mesmo tempo despertou uma questão muito séria no meio deles. Porque um grupo queria obrigar que aquele povo cumprisse a lei de Moisés e que fossem circuncidados. Já outro grupo diz que não era necessário isso, porque a lei havia sido cumprida em Cristo e a nova aliança era no sangue do Cordeiro e não na circuncisão, né? E aí a palavra diz que houve grande discussão, mas mesmo que haja desentendimento entre pessoas, quando o Espírito Santo habita entre elas, elas vão chegar a um ponto de concordância, como chegaram. E no final dessa discussão eles disseram que não era correto exigir de povos estrangeiros que eles cumprissem uma lei que nem mesmo eles foram capazes de cumprir. E aí fica apenas uma recomendação, que é Atos 15, 29. Ele diz que após a reunião, ele diz que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, de comer animais ainda com seu sangue e animais sufocados, e que fujam da imoralidade sexual. Toda a regra moral da igreja se resumiu em 4 recomendações. 4 recomendações. Não usem coisas sacrificadas a ídolos. Não se alimentem de animais contendo ainda seu sangue, nem de animais que morreram sufocados. E se afastem da imoralidade sexual.
Cada uma delas é extremamente importante, porque senão não teriam resumido apenas a essas 4. Então, a imoralidade sexual representa algo muito sério diante da presença de Deus. Muito sério. É tanto, igreja, é tanto que qual é a comparação que a palavra nos dá da relação da igreja com Cristo e de Israel com Deus? Qual é a comparação? É de o quê? De um noivo e uma noiva, de esposa e esposo. Não é essa a comparação? Tamanho é a seriedade das relações que nós temos, igreja. Temos que buscar relações que sejam debaixo da orientação, debaixo da bênção de Deus. E quando a relação se trata de relação sexual, Deus só abençoa se for dentro do casamento. Somente dentro do casamento. Não aguenta segurar a onda? Pois se apresse para casar. Se apresse para casar. Ou então, Senhor, me dê força. Me dê força, Senhor, para aguentar. Me dê força, Senhor. Tira de mim, mas não tira tudo não, porque quando eu casar eu quero estar em dias, quero estar pronto. Né? Tem que estar pronto, né? No caso, quando chegar o casamento. Amém, amados? Então, cuidado, os efeitos da imoralidade sexual ou dos pecados, né, sexuais. Como a passagem de 1 Coríntios 6 fala, os pecados sexuais são os únicos que afetam diretamente o corpo, afetam a sua própria estrutura e natureza, corrompendo a natureza dos nossos desejos entre homem e mulher e viciando o corpo em relações degeneradas, nos afastando cada vez mais do ideal de família. Quanto mais alimentamos isso, mais difícil fica de nós sermos libertos. Amém? É muito, igreja, uma pessoa chega, vamos supor que um homem que viveu muita coisa na vida, teve uma larga experiência sexual na vida, e encontra uma menina que é irmãzinha de igreja, que nunca teve experiência nenhuma. Nunca teve experiência nenhuma. Dificilmente essa menina vai conseguir satisfazer esse rapaz. Dificilmente esse rapaz vai achar que ela é o suficiente. Vai ali se divertir um tempo com ela, logo vai se cansar, vai lembrar das outras que tinham mais experiência, mais habilidade, e vai voltar para o mundão, vai voltar para buscar outras opções. Quanto mais experiência sexual você tem no mundo, mais difícil fica você de ser bem sucedido numa relação. Mais difícil fica, porque mais contaminado você se torna por essas experiências. Mais difícil fica de ter uma relação. Você não vai se encontrar satisfação necessária por longo tempo com ninguém. Com ninguém. E aí, tem muita mulher que só vai cair na real quando já chega na velhice, 50, 60 anos. Que aí já não tem mais atributo físico a oferecer. Não tem mais atributo físico a oferecer. Não tem. Aí, só o que tem o que aí? Só o que tem aí é senhora bancando garotão. E ninguém assume. Só o que tem é isso por aí, igreja. Quem nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar, pastora Rosângela já ouviu falar. Só o que tem por aí. Eu não estou falando não, dentro de igrejas tem isso. Senhoras que ficam bancando garotão, porque não valorizou as relações a vida toda. E aí, de repente, quando se encontra já envelhecendo, sozinha, sem ninguém do lado, para dividir afeto, para compartilhar as experiências, para compartilhar os momentos, aí vai atrás, só que aí, muitas vezes já é tarde. O mesmo serve para os homens. Os homens tendem a banalizar mais as relações. E isso é muito perigoso na nossa vida. Idolatria e avareza. Gálatas 5:20, né? É um também dos frutos da carne, né? Efésios 5:5 fala: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual também é idólatra, tem herança no reino de Deus. Efésios 5:5. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, mais uma vez, fornicador, pecado sexual, ou impuro, ou avarento, e ele diz o quê? Que o avarento é o quê? Que o avarento é idólatra. Quem tem avareza está em idolatria.
Você vai já entender por que está em idolatria. Quem é avarento está em idolatria, né? O mão de vaca, né? O mão fechada. Quem é avarento está em idolatria, igreja. E ele diz o quê? Que não tem herança, nenhum deles tem herança no reino de Deus. Também Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a pureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. De novo, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem a ira de Deus. Quem pratica essas coisas, vem a ira de Deus. Efésios, os efeitos. O ídolo representa a coisa mais importante na vida de uma pessoa. É isso que o ídolo é. O ídolo não é apenas um Deus, uma imagem, não. Tudo aquilo que tem de mais importante na sua vida, aquilo é o seu ídolo. O seu ídolo pode ser o seu trabalho, pode ser o seu carro, pode ser sua casa, pode ser sua conta bancária, pode ser o seu marido, a sua esposa. Porque tem gente que não ama o marido ou a esposa, tem gente que idolatra. Como é que você sabe a diferença de uma pessoa que ama alguém ou de uma pessoa que idolatra alguém? Como é que você sabe qual é a diferença? Porque o amor, igreja, o amor ele é algo expansivo, amplo, é algo que se espalha. Quando eu amo a minha mãe, eu vou amar todas as pessoas que estão em volta dela. Todas. O meu pai dizia que quando você ama alguém, você gosta até do cachorro da casa dela. O amor é expansivo. Se eu amo a minha mãe, eu amo todas as pessoas em volta dela. Se eu amo a minha esposa, eu não amo só a minha esposa, eu amo as irmãs dela, os cunhados dela, os sobrinhos dela. Eu me importo com os bichinhos dela. Se eu amo o irmão, se eu amo a sua vida, eu não amo só a sua vida, eu amo a sua vida e a sua família. E me preocupo e oro por eles. O amor ele é expansivo. Então, quando uma pessoa ama, como por exemplo uma mulher ama o marido, ela ama, cuida do marido, mas ela também cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida de si mesmo para que ela esteja sempre, apta para oferecer o melhor para o seu marido, para que ela esteja da mesma forma que ela zela pelo seu marido, ela zela por si também. Agora, quando uma pessoa idolatra, ela só enxerga o marido. Os filhos são negligenciados, a casa é negligenciada, ela mesma é negligenciada. Isso é idolatria. Quando está bem com o marido, está tudo bem, mas se está bem com o marido, não tem nada bem. Os filhos ficam largados, esquecidos, a casa fica jogada. Essa é a diferença do amor e da idolatria. Essa é a diferença. E tem muita gente aí que está idolatrando. Tem muita gente aí que idolatra o cônjuge, idolatra filhos. Outra coisa também, relação de pais com os filhos. Igreja, não é certo que um pai ou uma mãe dê preferência se ele tem mais de um filho. Não é correto que ele tenha preferência por um ou por outro se ele tem mais de um filho, principalmente se eles ainda são pequenos, porque isso afeta diretamente no seu desenvolvimento. Porque pode ter certeza, as crianças percebem, elas não conseguem se expressar, não conseguem traduzir os seus sentimentos em palavras e em ações que possam nos fazer entender o seu desenvolvimento, mas elas percebem tudo. Elas percebem tudo o que está acontecendo. Elas sabem muito bem quando tem preferência para um, quando tem preferência para outro, quando ela não é o filho mais amado. Ela sabe muito bem, ela percebe muito bem. E isso afeta diretamente o seu desenvolvimento. E isso não é bom. Isso é o que é idolatria, igreja. Idolatria é o filho. Se você favorece um em detrimento do outro, é porque um você pouco ama e o outro você ama demais ao ponto de idolatrar. Não pode haver esse tipo de coisa. Não pode. Mesmo que o seu sentimento seja mais intenso, não lute para igualar essas coisas, nem que seja no seu tratamento. Mesmo que dentro de você tenha mais amor por um do que por outro, mas no seu tratamento se discipline para tratar os dois igualmente, de forma cuidadosa e amorosa.
Amém? Glória a Deus. O ídolo, né? O porquê que a avareza é feitiçaria? Por que a avareza é idolatria? Né? O ídolo representa a coisa mais importante na vida da pessoa. A avareza, ela é comparada à idolatria, pois o dinheiro, as riquezas, as posses materiais se tornam as coisas mais importantes na vida de alguém, ao ponto dela sacrificar todas as outras coisas em sua volta para alcançar o dinheiro e as riquezas. O dinheiro então se tornou o seu Deus. Quando a pessoa sacrifica a família, quando a pessoa sacrifica um tempo saudável com a família, ou um tempo para fazer a obra de Deus, é muito fácil de falar sobre família, fazer um comparativo com a família, mas a palavra de Deus nos é bem clara, que aquele que ama sua mãe mais do que a mim, seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz o quê? Que nós abandonemos tudo, inclusive família. Ele diz o quê? É Marcos 10 alguma coisa que ele diz: todo aquele que abandona pai, mãe, casas, filhos, por amor a mim, receberá 100 vezes mais em casas, irmãos, pai, mãe, filhos, e no reino de Deus receberá a vida eterna. É bem claro, as coisas de Deus é para ser prioridade na nossa vida, porque se amamos a Deus e adoramos a Deus, não existe nada acima de Deus em nossa vida. Então tudo que fazemos para agradá-lo tem que ser prioridade. E a coisa que mais agrada a Deus é que nós venhamos fazer a sua vontade, a sua obra. Primeiro, deixando que Ele complete a sua obra em nossa vida. E segundo, ajudando os nossos irmãos a passar pelas suas provas, sempre oferecendo intercessão, conselho, amor, acolhimento, paciência, amizade, porque a igreja, ela é uma família espiritual, né? Ele diz: quando possível fazei bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Amém? Olha, lembre-se só, se alerte só do que fala Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas traduções você vai ver aí: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outra tradução você vai ver: não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha como essa tradução ela traduz. Ela atribuiu o nome de uma divindade, de um falso Deus, de um demônio, à riqueza, ao dinheiro. Mamon. Aquele que busca as riquezas não pode estar amando a Deus. Não pode. Aquele que sacrifica as coisas na sua vida para alcançar as riquezas, esse não ama a Deus. Esse ama as riquezas, ou ama e serve a Mamon. Então, muito cuidado, igreja, muito cuidado. A avareza tem se multiplicado muito dentro da igreja. A igreja nos anos 90 ela era mais fiel do que é hoje. Não é verdade, igreja? Não é verdade, pastora? Ano após ano a gente não observa isso? Ano após ano. Tem irmão que ganha um salário mínimo, quando ganha um salário mínimo é fiel nos dízimos, né? Mas se ganha 10 salários mínimos já não consegue mais ser fiel. Não consegue mais. E a igreja, até Deus te fazer prosperar, é uma prova que Ele coloca na tua vida. Prova, igreja, não é só processo de dor, não. Prova não é só processo de dor, não. Deus muitas vezes vai permitir que você alcance uma bênção para te provar como é que você age na bênção, para ver como é que você age na bênção, igreja. Porque tem gente que é muito ingrato, tem gente que é muito ganancioso, que sempre quer mais, que nunca está satisfeito. E tem gente que recebe a bênção e daqui a pouco usa a bênção de desculpa para não fazer mais a obra que ele fazia na casa do Senhor. A bênção que ele recebeu fez com que ele não tivesse mais tempo de fazer a obra de Deus.
Cuidado, igreja. A aprovação não é só quando você está triste ou chorando, não. Muitas vezes ela vem na aparência de uma bandeja de prata. E cuidado com esse tipo de prova. Pecados da ira. Dentro dos pecados da ira se encontra o quê? Inimizades, porfias, discussões, dissensões, discórdias e facções. Tito, capítulo 3, versículo 10. Evite o homem faccioso. Depois de admoestá-lo a primeira vez e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive no pecado, e por si mesma ela está condenada. Evite o homem faccioso. O que é o homem faccioso? É o contencioso. É o que está o tempo todo em contenda e discórdia. Você nunca encontra a pessoa em paz. E você exorta uma vez, a pessoa não ouviu. Exortou a pessoa a segunda vez, a pessoa não ouviu. Olha, deixa a pessoa para lá. Se afasta dele. Ele disse o quê? Evite ele. Evite, se afaste. Porque se a pessoa não recebe a palavra de Deus, ela já está emergida no pecado, entregue ao pecado, e ela por si mesma está condenada. Quando a pessoa está dominada pelo pecado, pelo espírito maligno, igreja, e ela já aceitou isso na sua vida, você leva a palavra de Deus, ela em vez de se edificar, ela fica com raiva. Ela fica com raiva porque você pregou a palavra de Deus. Fica com raiva. Ela fica magoada, fica ferida pela palavra de Deus. Igreja, a gente pode estar cheio de pecado, todo errado, todo sujo. Mas se a gente estiver realmente buscando a presença de Deus, quando a gente recebe a palavra, a gente se alegra. Mesmo que a palavra seja dura, você sabe que ela tem o poder de trabalhar na sua vida. Quantas vezes eu não já vi vídeo de pessoa vai pregar para mulheres se prostituindo, e prega, ela chora, ela diz: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou em pecado, eu estou nessa situação assim, por isso, mas um dia eu espero, eu creio que eu vou sair dessa vida. Quantas pessoas a gente não vê nesse processo? Quantas pessoas a gente não vê no vício da bebida, no vício das drogas? Está todo errado, igreja. Todo errado. A pessoa gasta o dinheiro todinho que era para trazer mantimento para sua casa, gasta todinho com vício. Mas recebe a palavra de Deus, chora, se edifica, recebe, crê que Deus vai libertar. Mas aí de repente você chega para uma pessoa, prega a palavra de Deus, ela se sente ferida, atacada, ofendida pela palavra de Deus, fica com raiva, triste de você, porque você pregou a palavra de Deus para ela. Essa aí está sob domínio, já aceitou o domínio na sua vida. Aí é difícil se libertar, aí é muito difícil. Eu tenho certeza que já teve irmãos aqui que teve experiência assim. De você vai levar a palavra de Deus porque você ama, porque você se importa, porque você quer ver transformação na vida, porque você não quer que haja legalidade para que o inimigo venha agir na vida da pessoa, porque você vê que em volta dela o inimigo está causando problemas e confusões, e a pessoa não percebe, mas a pessoa vai e se ofende, porque você fez a melhor coisa que alguém poderia fazer para alguém, que é pregar a palavra. Espírito de inimizade, porfia, discussão, dissensão, discórdia e facções. Tiago 3,13 fala: quem entre vós é sábio e inteligente, que mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder das suas obras. Condigno o quê? Mediante o quê? O proceder de obras boas, de obras dignas. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, mais uma vez, sentimento faccioso, o que é? Contencioso, de divisões, de grupos,
aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto primeiramente, olha, é aqui que você vai ver quando alguém está agindo sobre espírito maligno, faccioso, e alguém está agindo sobre o Espírito de Deus diante de uma situação de inimizade, de confusão. É aqui que você vai saber, porque como é que se importa? A sabedoria lá do alto, ela é primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente. O que é indulgente? É a pessoa paciente, compreensível, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, não tem preferência e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia fruto da justiça para os que promovem a paz. Para os que promovem a paz. Para você saber quem está sendo influenciado por espírito maligno e quem está no Espírito Santo de Deus, você vai ver a pessoa está buscando a paz, a paciência, o bom conselho. Não trata as pessoas com negligência, com distrato, com apelidos que denigrem as pessoas, com desrespeito, com tom de voz grosseiros. A pessoa trata com paciência, trata com amor, buscando a paz, buscando a compreensão mútua. É assim que você percebe a diferença. Sou eu que estou falando ou foi o que eu acabei de ler na palavra de Deus? Aleluia. Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Todo mundo pode se irar. Às vezes o negócio pega no ponto fraco. Foi no tendão de Aquiles. Pegou ali, às vezes a pessoa é tranquila, é na paz, mas aí mexeram com o filho da pessoa. Aí pronto. Mexeu com o filho, aí não presta, aí não dá, né? Né? Cuidado, minha igreja, não vai mexer com o filho de ninguém não. Tá bom? Amados, às vezes a pessoa, o inimigo ataca bem no ponto fraco dela. Bem no ponto fraco dela, aí ela realmente perde o controle. Mas se você perder o controle, não se entregue a esse descontrole. Não se entregue a essa ira. Tente dominá-la. Senhor, me dá força. Senhor, diminui, Senhor, isso aqui, Senhor. Senhor, não quero tomar atitude precipitada. Eu não quero que fale ou haja de alguma forma que venha causar problemas, consequências irreparáveis. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que é que ele está dizendo? O quê? Que a sua ira não dure por muito tempo. Não dure por muito. Ele fala o quê? Não se ponha o sol. O que é que ele diz? Que a sua ira não vá até o dia seguinte. Às vezes ela vai, né? No dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Agora, igreja, se você está há meses já irado com algo que aconteceu, que já devia ter sido sarado, cuidado. É o inimigo que plantou uma flecha no teu coração e está só cutucando ela ali, Por quê? Porque você não deixou Deus arrancar essa flecha. Cuidado. A ira pode vir, a gente pode se irar. Jesus, quando entrou no templo e viu o povo vendendo sacrifícios dentro do templo, ele se irou. Porque quando a pessoa fala que era comércio, não era qualquer comércio, era venda de sacrifício. Era cambistas que trocavam a moeda romana, o denário, pela moeda judaica, israelita, que era o dracma. Para que ao pegar o dracma, fosse e comprava o sacrifício. E ao comprar o sacrifício, entregava o sacrifício na mão do sacerdote para sacrificar pelos seus pecados. O sacrifício não era para ser assim. O sacrifício era para ser criado pela pessoa. Era para ser, o animal era para ser como um membro da sua família. Para que quando ele fosse sacrificado, você sentisse a perda. Você tinha que lamentar pelo sacrifício daquele animal. Porque aquele animal estava pagando o preço do seu pecado com o derramamento do seu sangue. E aí Jesus que ele é o sacrifício definitivo, ele que estava ali para entregar a sua vida para aquele povo, ele entra no santuário e encontra o quê? Pessoas comprando sacrifício.
Ele se viu ali, sendo comprado, desvalorizado, desprezado. Por isso que Jesus se irou, pegou o chicote, saiu açoitando e virando mesa. Até Jesus se irou em algum momento, se indignou em algum momento. Nós vamos acontecer várias vezes na nossa vida. Agora, essa ira não pode durar muito tempo. Não pode. Glória a Deus. Romanos 12:17 fala: não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem diante de todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Olha que coisa curiosa, você vai já saber o que é dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. A mim quem? A quem pertence a vingança? Quem? A Deus. A mim me pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem, em nome de Jesus. É assim que nós vencemos o mal, igreja. É assim que ele diz, quando ele diz deis lugar à ira, é a ira de Deus, não é a sua ira, é a ira de Deus. Se alguém te fez mal, se alguém agiu contra a tua vida com injustiça, se alguém agiu contra a tua vida com maldade, não é você que vai restaurar a justiça, é Deus quem vai trazer justiça para a sua vida, porque a justiça dele sim é perfeita. A nossa não, igreja, a nossa não. Se a gente for agir de forma precipitada, às vezes a gente nem entendeu totalmente o contexto, Às vezes as pessoas trazem para nós as coisas de forma distorcida. Em vez de abraçarmos a verdade, nos apossamos das setas do inimigo. Se você não ouviu diretamente a pessoa falar algo, igreja, se alguém trouxe para você dizendo fulano de tal falou assim, 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 duvide. 100% das vezes, duvide. Ah, mas é muito amigo meu, eu não ia mentir para mim de forma nenhuma. Duvide. Sabe por quê, igreja? Não porque a pessoa esteja mentindo para você ou distorcendo a história, porque Satanás distorce. A palavra sai da minha boca, ele pega no ar, transforma a palavra, e quando chega no teu ouvido você ouve outra. Quem nunca experimentou isso? Está discutindo com o marido e mulher discutindo. Ah, mas você disse assim, assim. Não, mas eu não falei isso não. Eu nunca falei isso. Falou sim, mas eu não falei não. Quem é que está mentindo? Ninguém. O diabo que lançou a seta, o diabo que distorceu as palavras, o diabo que faz isso. Aí daqui a pouco, mas mulher, tu tá louca. Não pode, igreja. Tem que colocar por terra. A gente tem que operar. Lembre-se, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. Amém? Glória a Deus. Dê lugar à ira é deixar que Deus haja, que a justiça dele é perfeita. Senhor, se tu for orar, se tu ficou ferido ao ponto de orar para aquela causa, diz: Senhor, age com a tua justiça. Eu não sei agir, a minha justiça é falha, Senhor, mas a tua é perfeita, a tua justiça é fiel, eu confio em ti. Se eu estou sofrendo injustiça, Senhor, que tu venha restaurar a justiça sobre a minha vida, que nenhum mal chegue até a mim. A palavra nos diz o quê? Que por um caminho irão atrás de nós para nos fazer o mal, mas por 7 caminhos os nossos inimigos fugirão de nós. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Mas é por obra nossa ou por obra de Deus? Glória a Deus. Os efeitos da ira, né? A ira tende a matar as nossas capacidades de amar. Alimentar a ira nos torna pessoas frias, desprovidas de misericórdia, abertas a fazer a nossa própria justiça e extremamente suscetíveis às influências malignas, às setas malignas.
Porque o que é a ira? A ira é a manifestação do seu ego. Eu tenho a razão, eu estou certo, eu tenho direito. Ninguém tem o direito de me ferir, ninguém tem o direito de falar assim comigo. A ira é a própria manifestação, materialização do ego de alguém. É o que a ira é. E quando ela se manifesta dessa forma, é porque o ego perdeu o controle. Perdeu o controle. E aí vai matando o nosso amor. A gente fica mais frio, fica mais duro. A gente tem mais dificuldade de ajudar as pessoas. A gente não consegue mais se compadecer da prova de alguém. A pessoa está passando prova, a gente diz: que mimimi, que besteira. A ira, igreja. Não podemos aceitar. O inimigo, ele nos cerca. A palavra diz o quê? Que o Satanás é como o leão que está em derredor buscando a quem possa devorar. Ele está o quê? Nos cercando, ele está em volta, só buscando ali uma brecha. Ele lança uma seta, uma armadilha, só vendo quem vai cair, para na hora que alguém cair, ele vai lá. Não podemos deixar que o inimigo tenha nenhum tipo de domínio sobre a nossa vida. Estou terminando. Para completar: bebedices, glutonarias e vícios. Isaías 5:11 fala: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos ou valentes para misturar bebida forte. Estamos a poucos dias do carnaval. Isso aqui é só o que vai ter. É aqueles que se levantam pela manhã e seguem até a noite na bebedice, que vinho os esquentam, bebidas os esquentam, que são valentes e poderosos para misturar bebida forte. Todos os dias tem isso, mas no carnaval se intensifica. Se intensifica. Aqui na igreja, bebida, creio que não seja problema. Creio que quem já teve esse problema foi liberto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Não é verdade, igreja? Os efeitos dos vícios, né? Da bebida, da glutonaria e dos vícios. Todo vício leva para outro vício, e um vício ainda pior, chegando ao ponto de nos colocar como escravos de algo que nos mata aos poucos e rouba tudo que temos. Tudo que possa ter verdadeiramente valor na nossa vida nos é tirado por causa dos vícios, até que não sobre mais nada a não ser a morte. Todo vício causa isso. Todo vício. O vício não é só de droga, não, igreja. O vício não é só de cigarro, não. Hoje em dia tem vício de redes sociais, tem vício de videogames, tem vício de apostas. Esse tigrinho aí, mês passado saiu um estudo aí mostrando que um terço do Bolsa Família é gastado com tigrinho, com o jogo do tigrinho, com apostas. Vícios, porque domina a pessoa não consegue ficar sem aquilo. E o vício, igreja, ele vai levando a outra e a outra e a outra. Tem pessoas que se viciou, entrou no alcoolismo. Aí o alcoolismo levou ao tabagismo, porque os ambientes que ele frequenta para beber socialmente com os amigos também fumam. Aí ele pegou para se sentir pertencente ao lugar, encontrar a sua identidade naquele grupo, ele vai e começa a fumar também. Aí o cigarro leva a maconha leva a cocaína leva o crack. E aí vai daqui a pouco a vida dele começa a se arruinar. E ele pegou: não, vou me libertar. E vai numa clínica, vai numa igreja, pai e tal. Aí não larga as drogas ilícitas, mas continua no cigarro, continua na bebida. Daqui a pouco descobriu a aposta e começa a apostar. Se a pessoa não buscar verdadeiramente se libertar, igreja, vai levando ao outro. E olha, Deus liberta sim. Deus liberta sim. Tem irmãos aqui que já deram testemunho, que foram libertos do cigarro, foram libertos da bebida, foram libertos das drogas. Deus liberta sim. Foi fácil? Não foi fácil. O processo foi difícil, mas Deus liberta sim aqueles que perseveram. O pastor Humberto foi foi um verdadeiro milagre. Foi de um dia para o outro.
No dia pronto, ele já contou aqui. Ele aceitou Jesus no dia que tinha um amigo dele que estava pregando. E ele fez o convite para quem queria aceitar Jesus. E ninguém se levantou para aceitar Jesus. Aí o pai ficou com receio, ficou com pena dele, pegou e se levantou e aceitou Jesus. Mas aceitou ali só por causa da amizade, né? Aí disse que quando ele saiu da igreja, ele já acendeu o cigarro e foi fumar. Quando ele foi fumar, daqui a pouco começou a ter ataque cardíaco. Toda vida que ele acendia um cigarro, o coração tinha ataque cardíaco. Acendia o cigarro, ataque cardíaco. Aí pegou e largou. Nunca mais tocou no cigarro, nunca mais tocou na bebida. Quando foi uns 4, 5 anos atrás, estava sendo consagrado pastor. Depois, uns 4, 5 anos depois, estava sendo consagrado pastor. E iniciou a obra aqui nesse lugar, a qual eu, minha mãe, pastor Fabiano e vocês, igreja, vamos dar continuidade para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Igreja, saiba que Deus tem poder de fazer a obra na tua vida, qualquer que seja a tua e a minha fraqueza, Ele tem o poder de quebrar todo o laço, todo o domínio, toda a algema, toda a armadilha. Se você cooperar com a obra do Senhor, a obra do Senhor vai se completar na sua vida. Mas não aceite nada de errado, não aceite que é normal, não aceite que é seu jeito, não aceite que é sua válvula de escape. Não, igreja, sua válvula de escape é Cristo, é se entregar na presença de Deus, é chorar em sua presença, é clamar o seu nome, é dobrar o seu joelho, é dizer que Ele é o teu Deus. Essa é a tua válvula de escape, essa é a tua identidade. Oh, glória a Deus, e que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus, amém.